Olá, tudo bem com os senhores e as senhoras? Espero que sim. Já desejo uma ótima e feliz semana para todos, né? A semana inicia-se hoje. Que todos tenham uma excelente semana, cheia de paz e de saúde. E eu venho, através deste, tratar alguns assuntos e falar alguns assuntos que eu acredito que precisam ser falados. Se vocês escutarem algum barulhinho, não reparem que são as minhas crianças comendo a ração delas, tá bom? Bom, eu vou tratar de dois assuntos em específico, mas assim, o segundo é o qual eu vou dar maior ênfase e eu espero que os senhores e as senhoras prestem bastante atenção. Enviem para quem vocês quiserem, repassem para quem vocês acham que precisa ouvir este vídeo, porque aqui eu vou começar a tratar um assunto que vai discorrer vários vídeos, né? Inclusive, não estou aqui para agradar e passar a mão na cabeça de ninguém. Verdade, ela sempre vai ser verdade. E a mentira, ela sempre vai ser mentira. A mentira, ela pode ser contada durante 1000 anos, mas ela vai continuar sendo mentira e um dia vai descoberta. Bom, primeiro eu quero falar sobre o caso Jardim Eliane, cooperador de jovens que renunciou ao seu ministério e fez uma carta pública. Eu quero dizer o seguinte, o Jardim Eliane, a congregação do Jardim Eliane, ela é próxima aqui de casa. Inclusive, eu congregava muito ali. Os meus saudosos bisavós, no final da vida deles, da carreira deles, eles fizeram comum congregação no Jardim Eliane, porque é subindo aqui a avenida de casa. O ancião de lá, que é o irmão Jerônimo do Amaral, fez o funeral do meu bisavô e da minha bisavó. Ele ainda está vivo, lógico, debilitado devido à idade. Ele está com 105 anos de idade, na cadeira de rodas, mas lúcido, muito lúcido. E eu levei um susto quando eu fiquei sabendo, porque o irmão em si, cooperador de jovens que renunciou, não é um irmão da minha época. Talvez ele tenha sido um dos moços da minha época, porque na minha época, ainda que eu congregava, o cooperador de jovens era outro cooperador de jovens que eu acredito que deve estar no ofício de cooperador, né? Agora, o ancião, eu não sei como que tá a situação lá. Eu acabei não indo mais ali congregar. E, inclusive, a minha irmã era vizinha da congregação. Então, eu percebo que, assim, não sei se comentaram com o irmão Jerônimo, inclusive, sobre isso. Mas o que eu quero falar dessa congregação em si é o seguinte. Enquanto eu congreguei lá até 2007, quase 2008, que eu sempre ia lá, eu sempre digo, inclusive, acho que já falei em algum lugar, ou se não falei, vocês vão ouvir, eu digo que eu aprendi realmente a servir a Deus, a ser crente ali no Jardim Eliane com o irmão Jerônimo. E aqui eu não tô jogando confete, porque assim, quem conheceu o irmão Jerônimo do Amaral sabe da história desse homem, da história da família dele. Eles são praticamente primitivos na congregação. E eu ouvia cada coisa que não era nem testemunho, eram histórias que eu ficava de boca aberta em saber que ele e a família dele passaram por todas aquelas coisas e permaneceram, né? Porém, o irmão Jerônimo, ele era um irmão muito firme, muito ali. E eu sempre digo que o irmão Jerônimo era um irmão que nunca negociou a verdade e o caráter dele. Ele nunca negociou. O irmão Jerônimo era para estar há muitos anos na presidência da congregação, para quem não sabe. Porque se ele tem 105 anos de idade e ele foi batizado com 14 anos, façam as contas.
né? Então, a comum congregação dele foi a Vila Prudente, e eles moravam aqui ainda no Burgo Paulista. E ele dizia que era uma mata fechada, e era mesmo. Minha mãe depois confirmou. Eles disseram que quando eles vinham do culto à noite, da Vila Prudente para cá, para o Burgo Paulista, quem mora em São Paulo faz aí, ou procura no mapa. Gente, era uma viagem, caminhando à noite, né? Eles escutavam a onça miar. Eu nunca me esqueço dele falar isso em cima do púlpito. Então, apesar dele chamar a atenção da igreja constantemente, ele era um irmão de doutrina. Eu fui repreendido por ele no púlpito várias vezes. De princípio, eu dava risada, né? O pessoal que ia comigo congregar lá, a gente ria. Mas eu não conseguia deixar de congregar lá. Eu sempre tinha que congregar lá. E ele era muito amigo do saudoso irmão Aurelino, né? Que era cooperador do ofício no Jardim Samara. E também muito amigo do irmão João Aliotti. Eles formavam um trio de amigos assim muito forte, muito bonito. E então eram os locais que eu congregava assim, que eu sabia que eu ia ter doutrina, não ia ter assim, te diz Deus, vai matar teu inimigo, não. Eu não me lembro de ter ouvido essas coisas no Jardim Eliane. Inclusive tem um fato que eu quero relatar aqui para vocês, que um dia eu estava numa necessidade muito grande, eu estava realmente, como diz o pessoal da congregação, estava numa prova lascada, né? E eu saí de casa com a minha Bíblia no inário, de terno, e falei, hoje eu vou pro Jardim Eliane, subia, né? Vou pro Jardim Eliane porque eu já tô todo lascado mesmo, então eu vou subir pro Jardim Eliane porque lá, né? Assim, vou terminar de encerrar, né? Vocês perdoem porque eu estou me recuperando de uma H1N1, uma gripe, uma influenza terrível, e de uma pneumonia também, que eu não contei isso, né? Agora estou bem melhor. Mas eu fiquei bem mal aí dias atrás. Por isso que eu nem publiquei vídeos. Que minha voz nem saía. E subindo para a igreja, cheguei, fiz a minha oração. E aí começou o culto. E o irmão Jerônimo, né? Enfim, conduziu o santo culto. E na hora da palavra ele ofereceu. Porque ele oferecia. Ele oferecia. Quando tinha determinadas visitas lá, a gente percebia que ele não oferecia. E depois a gente ficava sabendo por quê. Sabe, assim. E o irmão Jerônimo sempre foi um homem muito prudente. No púlpito ele não era o dono do púlpito, mas ele tinha prudência. Ele tinha muita prudência. Sempre teve. E naquele dia ninguém levantou e ele foi. E ele leu 23 de Salmos. Até aí, se vocês me perguntarem alguma novidade, não, nenhuma até então. Abrimos as escrituras e lemos com ele 23 de Salmos. E ele começou a pregar, e eu me lembro que determinada hora da palavra ele falou assim: você subiu a avenida para vir congregar, dizendo assim, a minha vida está assim, 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 assim. E eu vou congregar lá no Jardim Eliane, porque minha vida já está toda, né? Não usou o termo ferrada, mas minha vida está toda, né, embaraçada, está toda aprovada, que eu vou congregar no Jardim Eliane para ver o que Deus vai falar. E te diz Deus, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar pedrada, não vai faltar perseguição, não vai faltar o inimigo correndo atrás de você. E eu lá no banco, falei, tá vendo? Olha aí. Só que eu me lembro que quando ele falou todas essas coisas, ele falou assim, porém, meu servo, não vai faltar a minha mão para te esconder de tudo isso e te proteger e te guardar e te levantar da poeira, te levantar do pó. Porque você vai passar por isso, porque você tem que passar por isso. Mas a minha mão não vai faltar. Eu saí dali numa esperança tão grande, porque assim, eu poderia confiar que era Deus que estava falando naquela boca. Porque nenhuma palavra que saiu daquela boca, eu desafio qualquer um que congregou lá no Jardim Eliane.
uma palavra que saiu, qualquer coisa de uma promessa, nem que foi pequena, e que não cumpriu na vida de alguém. Então, quando eu fiquei sabendo dessa renúncia, se tratando do Jardim Eliane, eu levei um susto. Não tô aqui para julgar o irmão Eric, pelo amor de Deus. Não. E mesmo porque as coisas mudaram, os tempos mudaram, né? O irmão Jerônimo nem atende culto, né? Enfim, era só para tratar desse assunto. Eu fiquei assim, chateado no sentido de saber qual era a congregação, e que a congregação, ela fica 15 minutos aqui da minha casa, gente, eu não estou mentindo, 15 minutos, a pé, caminhando. Então, eu fiquei triste em saber que foi numa congregação que eu sempre congreguei, e que o ministério dali sempre foi um ministério muito cuidadoso, muito zeloso, né? E para quem não sabe, depois vocês procuram perguntar, principalmente quem é músico, organista, talvez se lembre do que eu vou falar também aqui. O irmão Jerônimo, ele foi tudo na congregação, né? Ele foi músico, ele foi, enfim, acho que encarregado, se eu não me engano, ele tocava bombardão. E lá em cima no púlpito, na hora que tava a orquestra tocando, tava todo mundo cantando hino, ele ficava com a cabeça assim, ó. Ele regia com o mover da cabeça dele para ver se estava indo. E o que eu vou falar agora, talvez os músicos vão se lembrar do que eu vou dizer agora. A orquestra do Jardim Eliane, ela foi por muitos e muitos anos considerada a melhor orquestra da Zona Leste. Era uma orquestra que você não via um instrumento se sobrepondo ao outro, porque se acontecesse como eu vi com os meus olhos e ouvi com meus ouvidos, ele mandava parar a orquestra e começar tudo de novo, e ele sabia qual era o instrumento que tinha ido, né? Teve um encarregado de orquestra lá que a gente conheceu, inclusive, e hoje o encarregado de orquestra que está lá também, acho que é o irmão Elias ainda, que era o nome do meu bisavô, ele muito dedicado à música, ele sempre foi muito dedicado à música, pai dele também, e parece-me que a orquestra continua a mesma coisa, porque a gente não ouve falar. Então eu só fiquei chateado por isso, porque a gente percebia que era uma igreja. E outra coisa que também quero falar aqui, o irmão Jerônimo era irmão de Bíblia, tá? Eu quero que alguém entre nos comentários depois e me fale que eu estou mentindo. O irmão Jerônimo, ele sempre foi um irmão de Bíblia. O irmão Jerônimo sabia capítulos, versículos aonde estavam. E o que ele pregava o que estava na Bíblia. O irmão Jerônimo pregava a Bíblia, pregava a salvação eterna, o irmão pregava Jesus, a segunda vinda de Cristo, sempre. O que fez a congregação do Jardim Eliane ser considerada uma congregação chata, que era vazia. Porque o pessoal não suportava a sã doutrina que saía do púlpito. Essa é a verdade. Hoje eu digo que congregou no Jardim Eliane só os fortes. Somente os fortes congregaram no Jardim Eliane. Porque as pessoas que congregaram no Jardim Eliane e congregam ainda, a gente percebe de longe, gente. É impressionante como a gente consegue distinguir um crente que congrega no Jardim Eliane e de outro crente que é da mesma fé que congrega em outra congregação. A gente consegue distinguir. Sempre foi uma coisa assim que não dá para explicar. Então, a congregação do Eliane, ela sempre foi considerada muito a congregação da Bíblia. E outro, o irmão Jerônimo, ele cobrava isso, viu? Ele cobrava isso da Irmandade. Porque o irmão Jerônimo, quando ele batizou com 14 anos, ele nasceu num lar batista. O pai dele era pastor batista antes de batizar na congregação. Então eles já vieram com aquela coisa do estudo e de ler em casa e de se aprofundar. Então assim, vocês percebem? Hoje eu não sei como tá lá, não congreguei. Tenho vontade até de subir ali e congregar um dia para ver como que tá. Dizem que está enchendo muito, eu fico preocupado. Desculpem, mas aí eu fico preocupado. Mas sobre o irmão Eric, não tenho nada contra ele, não me lembro quem é. Talvez alguém me mostre uma fotografia. Talvez tenha sido da minha mocidade, porque o cooperador de jovens, como eu disse, era outro, tá bom? Isso é o que eu queria dizer, tal, sobre o Jardim Eliane, a congregação do Jardim Eliane, sobre o irmão Jerônimo do Amaral. Eu espero que fique registrado
porque ele foi um irmão muito importante na minha vida. Muito importante, mas muito, muito importante. Porque se eu tenho uma fé que eu tenho hoje, é porque eu congreguei com irmãos como o irmão Jerônimo. Com certeza. Bom, agora eu quero tratar um assunto que talvez a pessoa fale, nossa, virou da água para o vinho o assunto. Pois é. O assunto aqui vai ser homofobia, processos judiciais, boletins de ocorrência, ação judicial e etc, e etc, e direitos e deveres. Vou tentar, tá? Desde muito tempo, eu sofro preconceito, eu sofro paulada, eu sofro pedrada por causa da minha orientação sexual, e não opção sexual, que alguns insistem em dizer que é doença, desvio de caráter, que é safadeza, né? Que eu escolhi, não, eu não escolhi. E todo mundo já sabe, então, sobre a minha vida, sobre a minha orientação sexual, acho que todo mundo já sabe, eu acho que não preciso ficar falando aqui. Porém, eu já passei muita perseguição por causa disso, e não foi na minha família. Eu passei muita perseguição na rua, eu passei muita perseguição, como que eu posso dizer? Em locais de trabalho, mais ou menos, na época da infância, na escola, eu não sei se eu demonstrava alguma coisa, então sempre tinha alguma coisa que um dia meu pai e minha mãe, inclusive, tiveram que se manifestar na escola, porque, enfim, estava acontecendo um fato e praticamente eu quase, não cheguei, mas eu quase fui abusado no colégio que eu estudava talvez eu tivesse, acho que 10 anos, 11 anos, por meninos maiores que já estavam na 7ª, 8ª série, que teriam aí seus 15, 16, até 17 anos, né? E Deus me guardou desse mal. E nisso teve uma represália muito grande contra mim, enfim. Mas graças a Deus estou aqui. E aí resolvi contar com a minha boca já eu contei com a minha boca em 2009. Vocês perdoem, tá, gente? Eu contei em 2009, 2010, não, perdão, foi em 2010, 2011 que eu contei com a minha boca para minha mãe e minha família, né? Mas eles já sabiam, enfim. E dito isto, eu comecei a sofrer algum tipo de preconceito no sentido, assim, de pessoas se afastarem de mim. Até então, se afastarem de mim e tal. E, enfim, é o preço que a gente paga por sair do armário, cujo qual eu não volto para dentro dele. E sempre passando por piada, por aquelas pessoas que, ai, não, imagina, eu não tenho preconceito, mas quando você virava as costas, você ficava sabendo de conversas que aconteceu quando você saiu, né? E um ou dois só que te defendeu. Bom, dito isto, eu fui vivendo, e cheguei uma hora que eu falei, não, eu preciso viver, ou eu vou ficar vivendo em função do pensamento e da fala dos outros, ou eu vou continuar aquele Douglas reprimido que tinha medo de tudo e de todos. Ok. Bom, passou-se os tempos e eu sofri essas perseguições, esses bullings, essas ofensas, e acabava deixando. Eu ia deixando, às vezes eu falava alguma coisa, tá, mas ficava sempre por isso. Só que chegou um tempo que eu percebi que se eu não tomasse uma atitude um pouco mais agressiva, no sentido de ir adiante com polícia, com justiça, com tudo, a tendência seria piorar. E eu cheguei a fazer alguns boletins de ocorrência contra algumas pessoas, inclusive a maioria dela, 90%, se dizem evangélicas, cristãs,
mas nunca levava adiante. Eu fazia o boletim de ocorrência e não levava adiante, deixava por isso mesmo. Porque eu achava que era uma forma de me proteger e, enfim, mas nada mudava. Bom, em suma, fui estudar sobre o assunto, fui procurar em outras vertentes religiosas se havia resposta para a homossexualidade. Em algum local eu recebi preconceito, em algum local eu recebi abraços e foi-se indo. Bom, o preconceito não deixou de existir, né? Sempre acontecia alguma coisa, mas eu ia ali, registrava um boletim de ocorrência, mas eu não dava seguimento, Até que no ano de 2022, em agosto de 2022, então esse mês agora completa-se 3 anos, depois de muitas coisas que aconteceram aqui dentro desta casa, porque não foi na rua, não foi na casa da pessoa, porque eu nunca entrei lá. Então foi aqui dentro da minha casa, eu tenho como provar, eu tenho testemunhas, tem câmeras lá fora até hoje que meu tio guarda as gravações. Então eu não procurei ninguém, eu não fui na casa de ninguém, eu não pedi nada para ninguém, vieram me procurar aqui em casa. E aí começou a se desenvolver uma conversa cuja qual chegou um tempo que eu, nessa época eu morava com um parceiro meu aqui, chegou uma época que eu não estava mais satisfeito com aquele tipo de conversa, porque para mim não era uma conversa de crente, né? E eu peguei e quis me afastar. Nesse meu afastar dessa pessoa, não adiantava porque continuava mandando mensagem e até que eu bloqueei, e enfim... Aí chegou um dia que eu peguei e falei, eu vou na igreja e eu vou contar tudo que eu sei que você me contou e dar os nomes, que trouxe uma lista de nomes para mim, de pessoas da igreja que estavam cometendo atrocidades, assim, no sentido de não matando as pessoas, mas diante da doutrina que se crê, e ainda tendo cargos e ministérios e tantas coisas, não poderiam estar, né? E me trouxe todos os nomes. Pois bem, e aí eu falei que eu ia na igreja, essa pessoa me desafiou e disse que eu não teria condição de entrar na igreja porque Deus me mataria na porta da igreja. Essa foi a palavra que ela falou, que a pessoa me disse. Falei assim, como que Deus me mataria na porta da igreja? Se você, nesse pecado mortal que você tá, enganando todo mundo aí dentro, porque eu não tô aí dentro enganando mais ninguém há 20 anos. Eu saí e não engano ninguém. Agora você tá enganando e você entra, Deus não te mata, por que Deus mataria a mim? A resposta foi 2. Primeiro, porque você é gay. Segundo, porque você procurou religião espírita para se informar, para frequentar e tal, e Deus não vai permitir. Falei, então tá bom. Eu coloquei meu terno, peguei minha Bíblia e meu inário, fui até o culto, assisti o culto, não contei nada para ninguém, não falei nada para ninguém, vim embora para minha casa com uma outra pessoa que é testemunha disso, e fomos na padaria comprar pão até que eu fui agredido lá dentro. Um dia antes, uma irmã aqui na frente da minha casa, ela me parou e me contou que estavam armando uma perseguição, tinha gente me vigiando, até revólver envolvido e aquela coisa. Eu comecei a perceber que a coisa estava pegando fogo e eu não estava sabendo. Então isso foi numa sexta e no sábado eu fui na igreja. Só que eu não falei nada com ninguém, não conversei com o ministério, não falei nada. Porém a pessoa achou que eu tinha ido para conversar com o ministério, mas eu não fui para conversar com o ministério. Eu assisti o culto e vim embora, para provar que eu entrava na igreja. Bom, na padaria me pegou pelas costas, foi uma loucura. No sábado à noite, me machucou bastante, eu não levantei a mão para a pessoa, tanto que essa pessoa não teve nenhum registro de corpo de delito, até que eu saiba, que mostrou que eu agredi. Me bateu, meu óculos foi parar na avenida, enfim, minhas unhas arrancou para trás 2, levantou minhas unhas, deixou meu rosto todo ferido, e ali foi uma confusão. Tive testemunha ocular, que entrou na padaria na hora e que viu, que me conhecia de me ver. E quando viu que era eu, falou, mas eu conheço ele, o que está acontecendo com essa pessoa? E foi até ali, chegou ali também, foi ofendido, tal. E depois tentaram ainda passar com
o veículo por cima da gente, né? Tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu estou falando, e ainda vou falar, mas ainda vou falar das próximas vezes, eu vou começar a falar e vou detalhar e vou dar nomes. O que que acontece? Fomos para a delegacia, chegou lá, foi feito o boletim de ocorrência na hora, já me mandaram para o corpo de delito ali do lado no IML, foi constatada a lesão. Na segunda-feira, eu passei no médico, médico convencional, ele também atestou todas as lesões que eu tinha marcado no corpo, as unhas, tudo. Então, não foi uma coisinha assim. E dali começaram algumas ameaças, algumas coisas, e eu solicitei a reunião com o Ministério desta comum congregação. Solicitei a reunião, eles queriam que fosse na igreja, meu advogado falou que não, né? Meu advogado falou que não, que era para ser num local que não tivesse relevância religiosa nenhuma. Nós marcamos, e nessa conversa de marcar onde vai ser, a gente acabou marcando num determinado escritório, e nesse escritório eu fui com a minha testemunha, que meu advogado não podia ir, mas eu levei minha testemunha, que na época era o meu companheiro, e do lado de lá tinha ancião, diácono e cooperador de jovens, né? Bom, o que eu quero deixar aqui muito claro, que talvez eu nunca tenha falado, eu sei que pelo lado de lá foi gravada a reunião, só que pelo lado de cá também foi gravado desde a hora que nós estávamos no elevador subindo para o escritório, são praticamente 2 horas de gravação. Então o que eu tô falando aqui está na gravação ali. Porque o ministério não tem que tomar conta do rebanho? Por ordem no rebanho? Pois eu tenho a gravação aqui comigo, de 2 horas. E depois eu tenho todas as ligações gravadas, porque eu queria saber como estava o desenrolar dessa situação, dessa pessoa dentro da igreja. E para mim foi dito que tinha lhe tirado a liberdade. Para mim foi dito que essa pessoa foi feita reunião com ela e essa pessoa confessou que me agrediu, que me ameaçou com 2 tiros na cabeça por eu ser gay. Tá tudo escrito. E eu tenho. Então, mas pelo que eu tô sabendo, parece que a pessoa tá muito bem na igreja, testemunhou, tomou Santa Ceia, né? Tem outras pessoas que parece que até mudou de cargo, então parece que não cumpriram o que falaram comigo na reunião de ministério. Mas não tem problema. O Brás tá aí para isso. E na hora que eu me irritar, por que eu tô dizendo isso? Porque eu tentei me reconciliar com a igreja e eu não pude. Para tomar Santa Ceia, eu nem precisava, se eu quisesse. Mas eu não pude. Então, eu percebi que está chegando a hora de eu começar a colocar as verdades com nomes, porque eu tenho como provar. E eu tenho essa reunião de 2 horas gravada aqui comigo e as ligações. Não, nós já tomamos a providência. Não, nós já fizemos tal coisa. E não fizeram nada. Absolutamente nada. E eu fui ameaçado de tomar tiro. Depois, aquela irmã daquela sexta-feira me encontrou e disse, toma cuidado porque estão andando armado aqui na frente da sua casa para te pegar. Eu tive que ir para Santa Catarina, enquanto o meu advogado mexia com os papéis, tudo aqui, até que quando deu uma determinada equilibrada, eu voltei para São Paulo. Eu tenho isso como provar. Eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu em Blumenau, que é jornalista. E ele, com isso, ele acabou escrevendo ali uma matéria no jornal que ele tem em particular, né, o web jornal dele, a rádio web que ele tem. E isso se espalhou pelo estado de Santa Catarina, porque foi falado o nome da Congregação Cristã no Brasil. E automaticamente chegou no Brás, chegou no advogado do Brás. Daqui a pouco só começaram a me mandar prints de conversa que o advogado mandou, tudo tal. Eu falei assim, resolva com ele, eu não tenho mais nada para resolver. Não, porque tem que tirar o nome da congregação do boletim de ocorrência. Eu falei assim, agora eu vou chegar na delegacia e vou falar o quê? Que eu não estava no culto da congregação, que eu estava na missa do padre? Ainda falei desse jeito que tá na gravação. Não, eu saí de um culto da congregação quando me perguntaram na delegacia. Para vocês verem a coisa como é. Fizeram de tudo para que eu não mencionasse o nome da congregação. Mas eu me mantive firme. Me mantive firme. Porque quem me atacou foram crentes da Congregação Cristã no Brasil.
Dito isto, eu vou continuar. Passou-se, teve a primeira audiência, que foi uma audiência de esfera criminal. Nessa esfera criminal, ali foi tratado o que precisava ser tratado. Foi resolvido o que tinha que ser resolvido na esfera criminal, né? Eu não perdi nada, só ficou confirmado que existiu as agressões, a ameaça de morte, tudo na esfera criminal. A pessoa em si queria me dar um valor ínfimo, meu advogado não aceitou. Esse valor foi direcionado para a esfera criminal, que ali eles distribuem esse dinheiro, e a pessoa ficou ali, se eu não me engano, parece que fica 1 ano em observação, porque se tivesse recorrência de algum outro crime, aí sim a pessoa iria presa. Foi isso que está no papel, aquela coisa que meu advogado explicou. Então, teve uma audiência criminal. E nessa audiência criminal foi provado que aconteceu o fato por A mais B. Com provas, testemunhas, fotografias, gravações e etc. Ok? Ok. Tudo por homofobia. Foi a primeira vez na minha vida que eu levei adiante algo assim. E desde já quero deixar para vocês o seguinte: se você sofre homofobia, se você sofre racismo, se você sofre agressões, não deixe passar em branco. A justiça, ela existe. Às vezes a gente pode desacreditar, mas a justiça está aí. As leis estão aí para serem cumpridas. E eu te dou um conselho. Pode demorar um pouco, mas a justiça, ela tarda, mas ela não falha. E no meu caso, ela não tardou. Ela está indo adiante. E passou-se o tempo, meu advogado me aconselhou a entrar na esfera civil. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, bem clara. Eu aceitei entrar na esfera civil não porque eu quero receber indenização. Não. É porque eu quero ver a pessoa condenada. O meu maior... para mim, a maior prova de que eu estou no caminho certo é a pessoa condenada. Condenada, se possível, presa. Não sei como que vai servir o negócio. E foi marcada a audiência na esfera civil já, com todas as provas, testemunhas arroladas e tanta coisa. O que me impressionou, e meu advogado me mandou, dias antes da audiência, eram os nomes das testemunhas do lado de lá que me agrediu. Testemunhas essas que não estavam, por exemplo, na esfera criminal, não se apresentaram lá. E de repente se apresentaram aqui. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que estão aí na internet. Vocês se lembram de uma pessoa, de um ser, que se apresentou uma época como advogado, pegou número de documento, endereço, dados de várias pessoas, porque ele ia entrar com uma ação contra alguém que tinha falado da gente, que comentava alguma coisa da congregação na internet e tal, e se apresentou como advogado, como doutor, e se apresentou também como pastor. Se apresentou como pastor. E todo mundo começou a chamar ele de pastor fulano, né? Aí ele era de uma determinada igreja evangélica, aí ele foi para uma outra igreja, lá nessa igreja não durou 3 meses, aí ele voltou, aí ele começou a fazer live, e nessas lives ele começou a citar meu nome, fazer gracinha, piadinha. O canal dele, ele disse que caiu, mas a gente sabe que não caiu, né? Não é? E assim, mas nós temos do primeiro canal todos os vídeos baixados, o que serviu para a justiça, vocês vão entender. E aí ele disse que estava congregando na Congregação Cristã no Brasil, e não sei o que, e fazendo vídeos, e começou a me ameaçar por vídeos e por postagens na aba de comunidade dele. Junto com ele, mais 2 salafrários, cujo qual um já está na mira da justiça e falta pouquinho. Esse que se dizia pastor e advogado, ele começou a dizer por aí que eu passava fome, que as pessoas que traziam comida na minha casa, que
Eu era 171 quando o mesmo foi pego no mesmo crime de 171 2 vezes na vida dele. Ele tem aproximadamente aí uns 11 processos que isso respondeu, né? Tinha 12, mas alguém retirou um, Maria da Penha, não sei por quê. E aí começou as coisas, e aí eu achei muito estranho, né? Porque disse que supriu minha necessidade. Eu não pedi nada para ele. Nada. Eu tenho aqui o áudio que eu mandei falando. Foi Deus que mostrou para você e para sua esposa? Foi. Então faz a vontade de Deus. Por que ficar me perguntando? Não é Deus que mostrou? Quando Deus manda, ele recomenda. Estou errado? E assim foi. Não aceitava a minha homossexualidade de jeito nenhum. Tentava engolir, disfarçar. E aí começou a desferir vários ataques contra mim nas redes sociais. Ele disse que fui eu que busquei a vida pregressa dele e expus na rede social, mas eu tenho como provar que não foi eu. A primeira pessoa que fez isso, que abriu e jogou tudo que ele tinha cometido na vida pregressa dele, foi uma pessoa que depois ele tentou se aliar e parece, não sei se a aliança deles três está funcionando, não está funcionando, também não me interessa, porque cada um vai responder na justiça segundo suas falas e seus crimes. Ele se juntou. E aí, vejam só, ele não conheceu essa pessoa que me agrediu, que tentou, inclusive, passar o carro por cima de mim. Ele nunca conheceu essa pessoa na juventude, na mocidade, nada. E ele estava no hall de testemunhas dessa pessoa, agora na audiência que teve em junho, cujo qual 1 mês antes, 2 meses antes da audiência, ele falou ali na rede social dele, no YouTube, que eu seria desmascarado na frente de uma juíza, de um juiz, que eu seria desmascarado e ele traria novidades, né? Ele traria boas novas, porque eu seria desmascarado. Ele até falou que iria escrever uma saga de Os Contos de Domingues. Quieto estava, quieto fiquei, né? Meu advogado mandou algumas notificações extrajudiciais e ele não se aquietou, né? O suposto advogado e pseudo-pastor. Por que pseudo-pastor? Porque pastor você pode ser, né? Se alguém te dá um certificado ali, sei lá. Porque eu liguei na Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, e fiquei sabendo qual foi a data da inscrição, a data de entrada como pastor, e na época não fazia nem 6 meses. Se estiver fazendo 1 ano agora que está registrado na CGADB, é muito. Isso se pagou mensalidade, anuidade. Liguei para a diretoria da Assembleia de Deus, que ele disse que pertencia, que é outro ministério. Quem me atendeu foi o vice-presidente e conversou comigo e me explicou toda a situação dessa pessoa. Então, depois fiquei sabendo por esse mesmo vice-presidente dessa Assembleia de Deus que vinha de uma igreja calvinista, ordenado numa igreja calvinista. E a Assembleia aceitou porque eles tinham se mudado de denominação. E parece-me, né, doutor, que até foi no estado do Paraná, em Maringá. Isso foi a Assembleia de Deus que me falou, tá? Qualquer dúvida, o senhor procure o pastor Gilberto Félix, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus, que o senhor disse que era pastor lá, e ele disse que o senhor nunca foi mencionado como pastor lá, o senhor era um membro, e que o senhor estava em observação, e já tinha faltado nas principais reuniões, porque o senhor já estava em outra igreja. Lembra? Pois é. Aquela igreja que o senhor exaltou tanto o presidente fundador, e que mencionou que que para o senhor processos seriam como papéis de bala, ou seja, chupa a bala e eu pego e esmago o papel e jogo fora porque para mim não vale de nada. Pois é, pena que não deu certo, né? Pena que não deu certo. Então, o que aconteceu? Em junho nós tivemos outra audiência e aí foi na vara civil. E pasmem os senhores, quem estava como testemunha da pessoa ré,
esse pseudo-pastor, um outro salafrário, que também saiu com meu nome por aí nas redes sociais, e um outro bandido que estava nos Estados Unidos e que já está no Brasil, que um era contra o outro, eles viviam brigando um contra o outro, em pé de guerra, em luta e o que vocês imaginarem de ofensas. De repente eles se uniram para destruir eu. Aí depois eles não conseguiram, parece que eles desbarataram, porque Deus ele faz assim, Deus ele é justo, né, na sua porção. E aí aparecem eles lá como testemunha. Aí assim, como todo mundo pensa que eu sou idiota, ignorante, burro, e meu advogado também, nós trocamos uma das testemunhas minhas por uma testemunha que a gente sabia que ia desmascarar uma testemunha que estava ali. Aí eu pergunto para os senhores, essa testemunha apareceu na hora da audiência? Não, não deu nem satisfação. E segundo a advogada, não estava nem respondendo as chamadas desde sábado, as mensagens e nada. Por que será? Será que é porque o nome da pessoa que foi incluída como minha testemunha virou uma ameaça? Qual o medo? E aí se apresentou esse pseudo-pastor como testemunha. O muito engraçado que assim, né, a juíza nem de toga tava todo mundo vestido, meu advogado de camisa social, mas ele se apresentou de terno, gravata, tudo tal, e ele tentou explicar para a juíza como que se julgava uma causa. Essa é a verdade. Em resumo, para os senhores, a juíza olhou e falou, não quero ouvi-lo. Não quero ouvi-lo. E ali descascou o que nós chamamos o abacaxi. Nossa, Deus, foi. Praticamente ele foi tipo, por favor, se retire. Sai. Sai, porque já tá dando nojo de te ouvir. E como você sabe, e você tem que comprovar isso, Douglas, eu tenho, porque as audiências hoje elas são filmadas e gravadas, e tanto os advogados como as partes envolvidas, nós temos direito à gravação. E eu tenho a gravação. Então, quem foi desmascarado ali, não fui eu. Não fui eu. A pessoa foi tão desmascarada que eu segui com o boletim de ocorrência sobre homofobia que ele estava me atacando, que ele disse que ele não sabia se eu era menino, menina, que não sei o quê. E outra coisa, tá, gente? Só para avisar vocês aí, que estão aí atrás agora ouvindo, que essa história de só falar que eu vou fazer e vou acontecer, não resolve. E eu torno a dizer, a justiça e as leis estão aí. Se vocês quiserem ver aquelas pessoas que estão cometendo crime serem punidas e julgadas, corram atrás dos seus direitos, mas façam valer, tá? A advogada em si quis dizer que ele precisava ser ouvido na audiência porque isso daí era um procedimento que eu já tinha por costume fazer, ou seja, fazer boletim de ocorrência contra pessoas por homofobia. Só que nenhum eu levei adiante, torna a dizer. O primeiro foi em 2022. Em 2023 eu sofri uma ação de homofobia por um determinado local que se dizia dar curso gratuito de uma determinada língua e foi visível que não me aceitaram ali dentro devido à religião deles porque eu era homossexual. E ficou muito claro. E depois pessoas daquela mesma religião que conhecia aquele núcleo falou, você foi no local errado, porque ali eles não aceitam gays, eles não aceitam negros, eles não aceitam. Então, quer dizer, só que eu também não segui adiante. Ficou por o boletim de ocorrência, acabou saindo no material aí jornalístico, mas não foi culpa minha, né? Enfim. E aí tentaram usar isso como se fosse um modus operandi da minha parte. Não, procurem quantas pessoas estão processadas por homofobia. Agora, nós não estávamos esperando que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo acataria a denúncia feita. E parece que o pseudo-pastor e pseudo-advogado, ele já passou algumas noites dormindo num local que vê o sol nascer quadrado e vai seguir adiante.
Ah, mas como você pode saber disso? Horas, eu tenho advogado. Não foi falado que processo seria papel de bala? Pois é, isso está na esfera criminal e não foi nem eu que contratei um advogado. Eu simplesmente denunciei e o Ministério Público aceitou a denúncia. Não só dele, mas como do outro e do terceiro também. O que eu quero dizer com isso é que a justiça, ela faz. É só você confiar. Ter paciência. Porque você não é a única pessoa agredida e que sofre qualquer tipo de coisa na face da terra. Não é? E o que que acontece? Essa pessoa, olhando assim, vislumbrando, possivelmente, ela vai ser condenada. E aí eu pergunto, a máscara de quem que caiu e a máscara de quem iria cair mesmo? Em junho? Em junho foi expulso da sala de audiência. E agora, em julho, parece-me que recebeu aí a visita de uns policiais para levarem ele preso. E talvez tenha sido solto, talvez, possivelmente, para uma audiência de custódia. Aí eu pergunto, valeu a pena mentir? Valeu a pena caluniar? Valeu a pena levantar falso testemunho? Valeu a pena você ir atrás da minha algoz, que tentou me matar, e ficar do lado dela e você nem ser ouvido? Eu te pergunto, você recebeu quanto dela? Possivelmente quanto o senhor recebeu dela para querer entrar numa briga de pessoas que o senhor não se conhece, mas de pessoas que já se conheciam há 32 anos? E sabendo que esse senhor, tá, gente, assim, completou 1 ano agora que eu tive conhecimento dele. Em 6 meses ele conseguiu fazer um inferno na vida de muita gente na plataforma do YouTube. Só que o pessoal do YouTube, infelizmente, me desculpem quem for ver esse vídeo, infelizmente, só falam, não fazem. Eu não sou um influencer, eu não sou um youtuber, mas eu sou um ser humano que tem direito de fazer meus videozinhos uma hora ou outra e colocar lá, nem que for para fazer o morango do amor que eu não comi ainda. Só que a partir do momento que a pessoa entra e me ataca, ela vai ser responsável por aquilo que ela faz. E com isso eu quero deixar aqui uma coisa muito clara. A partir de hoje, toda ofensa, ela vai ter a sua recompensa. Eu não vou me calar. Eu não vou deixar de fazer boletim de ocorrência. Eu não vou deixar de correr atrás dos meus direitos, tanto como um ser humano, pessoa física, e como um ser humano LGBTQIA+. Não vou deixar de correr atrás. Não vou ficar chorando pelos cantos porque as pessoas me provocam, me ofendem, me tratam com preconceito. Não vou. Eu vou correr atrás dos meus direitos de dia e de noite, se for preciso. Com advogado ou sem advogado. Porque precisam de parar. Precisam parar com essa coisa de você tem que ser assim. Precisam parar de nos ameaçar com o inferno, com o lago de fogo. Porque ninguém nasceu LGBT, escolheu essa forma. E essa pessoa ainda disse que eu tentei dar um golpe nele. Eu tentei dar um golpe nele, né? Com o iPhone 15. Pois é. Como ele prova isso? Talvez por algum áudio que eu falei, olha, o meu iPhone ele tá dando problema. Você pode, porque na época eu não estava podendo, e pedir para ele, né? Inclusive, por conselho de uma outra pessoa, falou, fala com o pastor fulano, já que ele é teu amigo, de repente ele consegue, você paga as mensalidades, né? Porque o iPhone você dá ele na loja da iPhone, ele entra como uma entrada, tem um valor ali que é avaliado, e o restante você paga. Só que ele falou que não tinha e ficou por isso mesmo. Só que ele fala de um jeito que parece que ele comprou o iPhone 15 para mim e eu não paguei as prestações. Aí começou a me chamar de caloteiro, de não sei o que, começou a usar termos assim, daqueles difíceis, que você tem que pegar um dicionário mesmo ali, tal, para querer não mais falar que eu era viado, que eu era bichinha, que eu era não sei o que, desmunhecado, como ele falou em algumas coisas que está em posse da promotoria, que está em posse do Ministério Público, né? Então não tem como dizer que não é homofóbico, pois é. E aí, né, tirando a vida pregressa, que não é uma das melhores, né?
Porque com 43 anos, se eu não me engano, ter tudo aquilo nas costas, parabéns. Parabéns mesmo. Então eu não vou deixar. Porque que nem meu tio que aluga a casa aqui, que tem o vitrô da cozinha voltado para minha área de serviço, morou aqui pessoas evangélicas, 2 anos, que fizeram da minha vida um inferno, um tormento. Essa rua toda que sabe, vocês podem vir aqui perguntar o tormento, o inferno que eu vivi, com eles colocando a cara ali, dizendo, sai demônio em nome de Jesus, sai espírito da viadice em nome de Jesus. Eu cheguei a fazer boletim de ocorrência, mas eu não levei adiante. Então, não é um modus operandi meu, doutora. Não é um modus operandi meu. Porque quem me conhece sabe que eu não levei nenhuma dessas pessoas ao tribunal. Levei agora quem precisava, porque fui ameaçado de morte e tentaram isso contra mim. E contra fatos não há argumentos. E vou seguir adiante o tanto de quilômetros que tiver que seguir. Quero deixar claro aqui mais uma vez. Tiver ofensa? Teve ofensa contra mim? Me ofenderam? A gente vai procurar, a gente vai fazer um boletim de ocorrência e a gente vai correr atrás. Simplesmente por dinheiro? Não, porque a maioria deles não tem dinheiro, não tem onde cair morto, porque agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Querido doutor, não que isso seja um problema, não que isso seja algo que, uau, né, tal. Mas o senhor tem um iPhone 15, mas no dia que o senhor disse que me convidou para ir na sua casa, que abriu as portas da sua casa, que eu sentei, não sabe que foi uma vez só, né? O senhor sabe disso, uma única vez, né? Que abriu as portas da casa para fazer um grande almoço, que não foi macarronada, e vocês sabem disso. Eu olhei assim, não que eu fui para observar nada, mas depois observando o seu modo de falar, o seu linguajar, que tentou até ensinar a juíza com palavras assim, um português rebuscado, né, de uma pessoa que se apresentou como advogado e como pastor. A gente entrar na casa da pessoa que diz que foram irmãos que doaram as telhas para que não chovesse dentro da casa. E quando eu precisei usar o sanitário, teve que buscar um balde com água lá fora. E diz que eu passo fome. A pergunta fica, do que o senhor vive? Porque pastor a gente sabe que não é, né? Colocou ali profissão como pastor, mas a gente sabe que o senhor não está pastoreando lugar nenhum com salário, né? Que coisa, não? E o outro que está fugido, sumido, ele vive sumido, tem uns 35 endereços, mas ele vai ser achado. A gente já sabe onde está. Nada fica escondido, não fica não. Fica tranquilo, querido, nada fica escondido. E as pessoas que têm canais e que se sentem ameaçadas ou que foram ofendidas por alguma coisa, procurem seus direitos. Hoje eu estou falando aqui com a maior... com o espírito lavado. Porque eu esperei com que a justiça fosse feita. Eu esperei em Deus em primeiro lugar e esperei na justiça. Quando eu fui esperar na justiça, eu tive que aprender uma coisa, me calar, silêncio total, não contar nem para as minhas cachorras o que eu ia conversar com o meu advogado, o que eu ia conversar com fulano, o que eu ia conversar com ciclano, ou se eu ia contar para alguém que ia surgir aí uma ação judicial. Tanto que minha mãe foi ficar sabendo no dia da audiência. Eu liguei, minha mãe não me liga porque eu vou estar em audiência. Audiência do quê? Eu expliquei para ela, ela já sabia o caso. Só que, ali mesmo na frente da juíza, essa pessoa que se dizia pastor, ele acabou se entregando dizendo que ele fez publicações homofóbicas contra mim. Então, esse vídeo da audiência também foi juntado ao material que o Ministério Público já tinha. Ou seja, ele confessou diante de uma juíza, né? São palavras minhas? Homofobia é crime, racismo é crime, preconceito é crime. Criticar não é crime.
você pode criticar a minha linha de pensamento, a minha forma de pensar, você pode criticar o segmento religioso que eu sigo no sentido de ideias, de crenças. Mas crítica não é ameaça, crítica ela não é crime. E o que nós estamos vendo também aqui é que as pessoas estão tentando que seja considerado crime críticas a um sistema religioso centenário que levou pessoas a frustrações, a situações complicadas e difíceis e que sempre foi abafado, encoberto, e hoje as pessoas cansaram disso. Então, por quê? Porque o mundo muda, o mundo mudou. Então hoje, até aquilo que foi feito há 40 anos atrás está sendo denunciado. O que a gente vai fazer? Vocês vão tentar provar que é mentira, que fulano foi preso por abuso de uma moça. Vocês vão tentar? Eu não vi vídeo nenhum dessas pessoas, inclusive, sobre isso. Não vi. Por que será? Será que gosta? Anda pelo mesmo caminho? É de se pensar, não é? Então, gente, é isso. Meu muito obrigado. Ficou quase 1 hora de vídeo, mas é necessário. Eu espero que vocês assistam, eu espero que vocês curtam. Eu espero que, se possível for, vocês espalhem. E se vocês ouvirem qualquer notícia sobre mim, fiquem tranquilos. Tá tudo sob controle. Agora eu só vou ver se tá sob controle aquilo que me foi prometido em reunião e que parece que não foi muito... E outra coisa, eu estava congregando, tá, gente? Eu estava congregando esse tempo, minha mãe internada, eu estava congregando, mas eu percebi que teve uma mudança, teve. Pra quê? Não sei, porque eu não percebi nenhuma, muito pelo contrário, né? Um outro vídeo eu vou fazer sobre isso e eu vou contar o que aconteceu comigo há 10 dias atrás, não faz muito tempo, tá? Então, assim, não tenham medo de denunciar sistema religioso, não tenham medo de denunciar líderes religiosos, não tenham medo de denunciar empresas, não tenham medo de denunciar caluniadores, difamadores, homofóbicos, racistas. Não tenham vergonha e não tenham medo. A lei está aí e ela vai ser cumprida e ela é cumprida. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.